Bom dia, boa segunda-feira para todos. Ensinamento de Meishu Sama, o aspecto psicológico da tuberculose, publicado no livro A Arte do Jorei, volume 3, editora Lux Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Impacto do diagnóstico. O estado psicológico de uma pessoa infectada por tuberculose é o aspecto mais relevante da moléstia, embora poucos lhe deem a devida atenção. Quando alguém é declarado tuberculoso, sofre um grande choque emocional, perde a esperança no futuro e o mundo à sua volta se torna obscuro. Vai no médico, ele fala: você está com tuberculose, pneumonia, câncer, Covid, que mais? Dengue, chikungunya, febre amarela, sei lá o que. Uma doença assim bem, ou diabetes, ou sua pressão, você vai ter que tomar remédio a vida inteira. Cabeça você já murcha, cai, fica triste, porque está doente, uma tristeza enorme. Quer dizer, além da doença física, ficou doente mental e espiritual, porque essa tristeza atrai mais nuvem, gera mais nuvem. Terrível situação, né? E o pior de tudo isso é que os diagnósticos muitas vezes não estão corretos. Quantas e quantas pessoas foram diagnosticadas com uma doença X, receberam o tratamento para aquela doença X, em vez de melhorar, piorava. Aí retornava, no médico ou outro médico, o médico falava: então não é isso, é outra coisa, é doença Y, e outro tratamento, e não melhora. E vai indo, cada um dá um diagnóstico diferente. Qual é a base científica disso? Terrível, né? Não tem como acreditar. Tempos atrás aconteceu comigo. Eu posso falar de coisa que comigo aconteceu. Estava com muita dor e achei que era cachumba. E fiquei ali quietinho e tal, mas fui lá ver. Fui no otorrinolaringologista, É médico de garganta, nariz. Fui lá. Ele pegou aquele palitinho lá, aquela lixa de unha, colocou, olhou e falou: cachumba mesmo. E me deu um remédio. Sempre tive mania de olhar a bula. Me deu um remédio para artrose. Remédio para artrose. E não melhorei. Só piorava. Aí falei: bom, cachumba. Fui ver o que é cachumba, Cachumba é um vírus. É um vírus. Então eu fui num virologista. Não tinha consulta próxima, eu fui no particular ainda. Eu gastei uma grana pela consulta, foi caro. Ele olhou e falou: olha, não é cachumba. Eu sou virologista, trato disso há décadas, e isso não é cachumba. Pode ser alguma outra coisa. Vou pedir um exame de sangue para ver se tem alguma infecção ou alguma coisa acusa no exame de sangue. Vou pedir um exame de sangue completo. Você vai, sai daqui, já vai lá, já faz, já pega o resultado pela internet e manda para mim. Eu fui lá.
Fiz tudo, ele olhou e falou, olha, não, você não tem nada. Aí eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu falei, será que não é dente? Eu fui no dentista. Ele falou, você tem um canal aberto de um lado e de outro. Por isso essa dor, esse nervo está exposto dos dois lados. Tinha dois. Então, assim, né? É um perigo. Você acreditar o que o médico fala. Te diagnosticar com cachumba e te dar um remédio para artrose. Já pensou? Não tem nada a ver, né? E tem o aspecto psicológico. Porque cachumba dói nessa parte, e o meu medo era ela descer, que diz que desce, né? Eu falei, se em cima eu não estou aguentando, embaixo é que eu não vou aguentar mesmo. Deve ser horroroso. Então eu morria de medo. Isso potencializa, inclusive, tudo, as dores, fica tudo pior. Tudo fica negro. Terrível situação, né? A pessoa sente-se como se tivesse recebido uma sentença de morte, no caso de tuberculose, né? Ou doença que... restando-lhe apenas a determinação do dia da execução. Para evitar essa reação, os médicos têm difundido que, mediante certos tratamentos e dietas, a tuberculose é curável. Porém, geralmente os doentes não se tranquilizam, cientes de que pouquíssimos saem dos sanatórios verdadeiramente curados. Após receber alta, a grande maioria dos pacientes sofre recaídas, obrigando-os a voltar ao hospital ou receber tratamento domiciliar até morrer. 1935, 1940, 1950 era assim. Era assim. Tuberculose era. Não é como hoje em dia conseguem, através de drogas fortíssimas, solidificar a doença, congelar a doença. Só que depois, a gente sabe, né? Vem outra doença pior para eliminar. Mas aquela época era assim. Você era diagnosticado com tuberculose, era como receber uma sentença de morte. Era como ser diagnosticado com câncer. Vai morrer. Tem esse aspecto psicológico da doença. Tem pessoa que não precisa ser diagnosticada com tuberculose. A pessoa fica resfriada, acha que vai morrer. Qualquer dor que tem, eu vou morrer. Já mentalmente fica... Aliás, mesmo sem estar doente, as pessoas já estão muito debilitadas mentalmente. Muito abalado, muito... O próprio mundo abala as pessoas. A pessoa tem medo, morre de medo de assalto, por exemplo. Morre de medo. Não anda com segurança. Inseguro, intranquilo, com a bolsa assim. Não é? Isso gera uma doença mental, psicológica na pessoa, que depois vem a se tornar uma doença física. Incrível, viu? Nada como a segurança que o nosso médico Meixo Sama transmite, com o tratamento dele à base de jorei, que cura verdadeiramente, que salva as pessoas, que te dá aquela tranquilidade. Você confia, né, no seu médico, totalmente. Sabe que ele vai resolver o seu problema. É tão diferente. Anda tranquilo, seguro, sabe que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então não se preocupa, porque não adianta. Também não lamenta o que acontece, porque sabe que tudo que acontece, bom ou ruim, na verdade é tudo bom. Adquire uma paz interior, uma tranquilidade, né?
Mas isso depende da fé de cada um, ou seja, do quanto cada um acredita de verdade nisso. Se a pessoa não acredita, a primeira coisa que sente já ocorre aonde? No hospital. Mesmo o messiânico corre no hospital, não corre no joelho, não corre para o médico, Meixo-sama, não corre para ele, ele último. Só se não tiver mais nenhum jeito, aí, então agora eu vou tentar. Uma pena. Porém, geralmente os doentes não se tranquilizam, cientes de que pouquíssimos saem verdadeiro. Após receber alta, a grande maioria dos pacientes sofre recaída. Também já foi. É natural, portanto, que a maior parte da população não acredite na informação propagada sobre a tuberculose ser curável. Essa é a razão de um indivíduo diagnosticado tuberculoso ser dominado pelo desânimo e sofrer com a perda do apetite e da vitalidade, pois não consegue afastar a ideia de morte. Um triste quadro. Sim, imagina você ser diagnosticado com uma doença incurável. Deve ser, né? Imagino eu, uma tristeza enorme, né? Perde a vontade de viver, se entrega. Acontece muito, muito mesmo. E nem precisa ser uma doença incurável. Aliás, nem precisa ser uma doença. A pessoa começa a ter problemas na vida, conflitos, falta de dinheiro, começa a sentir vontade de morrer, não quer mais viver, não aguenta o próprio sofrimento. Está cheio. Está cheio. A maioria está assim, não suporta mais sofrer. Mentira? Olha em volta, vocês vão reparar. Ou olha para si mesmo. Para si mesmo. Falta de perspectiva. Compreendo muito bem esse estado psicológico, porque eu também, aos 17 anos, fui declarado tuberculoso pelo renomado Dr. Irisawa. Afirmo, por isso, não ser benéfico revelar a uma pessoa que ela está tuberculosa. A melhor coisa é, quem tiver esse entendimento, não vai atrás de saber o nome da sua doença. É pior. Principalmente para quem é messiânico. Messiânico em hospital não dá certo. Sofre demais. Sofre o dobro. O aspecto psicológico fica terrível. Quem entendeu essa lei da purificação sobre o que é a doença, que é uma coisa boa, e vai no médico, chega lá ainda se sente um traidor de Meixo-sama. Entra num conflito moral, psicológico enorme. Sofrimento potencializa. É ruim, mas é bom também. Porque esse sofrimento também elimina nuvens. Mas podendo você evitar, né, simplesmente por não ir, né, vai receber joelho. Está sentindo mal? Está com desânimo? Está com cabeça não está boa? Está com qualquer coisa? Meixo-sama. Jorei. Dedicar. E é interessante porque a receita dos médicos varia por cada doença, uma receita, né? A de Meixo-sama é igual para todas as doenças. E para todos os problemas. Tanto de doença, de pobreza, de conflito. É sempre a mesma receita ele dá. Receber jorei, ler ensinamento, dedicar, fazer oração,
acumular virtude. É sempre a mesma coisa, a mesma receita. Ah, eu estou com problema financeiro. Lê ensinamento, recebe jorei, pratica o bem. Ah, eu estou com problema de doença. Lê ensinamento, recebe jorei, pratica a virtude, seja altruísta. Tudo igual. Receita é a mesma. Porque a causa de todas as doenças, de toda a pobreza, de todo o conflito também é a mesma. As nuvens espirituais. E ele receita aquilo que elimina essas nuvens espirituais. E o sofrimento é eliminado junto com as nuvens. Uma maravilha. Devido, porém, à terapia atual exigir repouso e tratamentos específicos, é impossível o enfermo ignorar o seu mal. Atualmente, os testes de tuberculina e os raios-x são considerados os meios mais precisos para se obter um diagnóstico. Na minha opinião, é melhor não os fazer. Está claro que me chama a opinião dele, qual é? Sobre diagnosticar a doença? Alguém tem dúvida do que ele diz? Ele diz o quê? Na minha opinião, é melhor que não se faça diagnósticos. Nem vai ver o que. Ai, mas o que será que eu tenho? Mácula, nuvem espiritual. Ah, mas está doendo aqui. Sim, você tem mácula, nuvem espiritual, aqui, recebe jorei aí. Tem alguma dúvida disso? Vai melhorar. Ai, mas o meu problema é não sei o que, psicólogo. Recebe jorei. É que muitas vezes o problema cresceu tanto, a pessoa já tomou tanta atitude errada, já fez tanta coisa que não era para fazer com o próprio corpo, que fica difícil. A quantidade de nuvens é enorme, demora. Não é que é impossível, não é, demora. Não é que às vezes, até o fim da vida eu vou curar. Às vezes não cura. Leva ainda para outra vida. Mas o que é uma vida diante da eternidade? Nós somos um espírito. Quanto tempo vive um espírito? 10, 20, 30 mil anos? Quanto tempo vive um ser humano encarnado? 100 anos? 90? O que é 90, 100 anos diante de 10, 20, 30 mil anos? Então, essa vida é muito curtinha, muito rápida. Se a gente se empenha em seguir os ensinamentos, em 2, 3 vidas nós já estamos num nível elevadíssimo. Vale a pena, não é? Esperar com paciência. Tem pessoa que nasce nesse mundo, Meixo Sama falava, criança pequena, 5, 6 anos, ele olhava e falava, essa criança vai sofrer até morrer. Vida vai ser só sofrimento. Essa vida. Mas as próximas, porque elimina muita nuvem, muita impureza através do sofrimento. Outra vida vem mais purificado, vida é muito melhor. Aguenta, né? Que der o máximo possível. Uma pessoa que não tenha nenhum sintoma perceptível e se julgue sadia, ao ser diagnosticada portadora de tuberculose, sofre um choque semelhante a um relâmpago num céu claro. O repouso instituído contribuirá para enfraquecê-la e ao fim de alguns meses seu emagrecimento será visível. Ou seja, a pessoa fica doente às vezes por causa de um diagnóstico errado. Isso acontece demais, vocês acham que não tem nem ideia. Somatiza. Por isso é importante Kototama, né? O que a gente fala para os outros. Ah, você está muito mal, está muito ruim. A pessoa fica encucada com isso. Tem que cuidar o que fala, viu? Ah, você não está bem. Quem somos nós para saber? A gente não consegue ver nem se a gente
está bem ou não está? Muitas vezes não percebe nossa própria realidade, né? Como é que vai perceber dos outros? Terrível, viu? Há tempos conheci um homem forte e de compleição robusta, faixa preta de Kendo. Os resultados de um exame médico ao qual se submeteu revelaram uma tuberculose latente. Foi-lhe então prescrito o repouso. Ficar confinado ao leito lhe parecia uma tolice e isso o impacientava, levando-o a constantes e irritadas reclamações por ter de ficar deitado, uma vez que não sentia nenhum sintoma consciente. 6 meses mais tarde, no entanto, já estava pálido e tinha as faces encovadas. Seu rosto era o de um tuberculoso. No ano seguinte ele faleceu e, ao saber, me senti bastante penalizado. Penso que se ele não tivesse feito aquele exame médico, ainda estaria desfrutando de plena vitalidade. Deve haver muitos casos semelhantes a esse, sem dúvida. É muito melhor você estar com uma purificação sem saber o nome da doença do que saber. Posso falar por mim. Qualquer pessoa no meu lugar não sairia do médico. É dor nas costelas, em volta do fígado, do estômago, dos rins, é nas pernas, é na cabeça, é aí a garganta, e febre, e vômito, diarreia, e não sei o que lá. A pessoa corre o quê? No médico, não é? Ai, estou mal, devo estar com alguma coisa. Já está psicologicamente abatido. Pessoa que entendeu purificação, quando tem essas coisas, não se abala. Pelo contrário, ainda agrada. Obrigado, Mestre Sama, eu sei, é desagradável, eu sei que é sofrido, mas eu sei que é para o meu bem e eu sei que vai passar. Se não passar, se eu morrer, outra vida passa. Pode a pessoa não aguentar a purificação e morrer? Pode. Pode. Qual o problema? Depois nasce de novo. Na verdade, morre o corpo físico. A gente é um espírito. Espírito. Sai do corpo, continua vivendo normalmente. As necrópsias mostram que 90% dos cadáveres analisados apresentam sinais de infecção pela moléstia em algum momento passado, tendo se curado naturalmente. Esse dado é demonstrado estatisticamente e é de pleno conhecimento médico. Por essa razão, acredito que se as pessoas não fizessem exames médicos, o número de pacientes de tuberculose diminuiria bastante e o número de doentes de qualquer doença também diminuiria bastante se não fizesse diagnóstico médico. Se você é messiânico e entendeu o que o Mestre Sama está ensinando, faz do jeito que ele está falando para fazer. Faz experiência. Vai ver, comprovar. Garanto que vai comprovar que funciona. Funcionou comigo, funcionou com a senhora, funcionou com você, funcionou com todos aqui praticamente que fizeram isso. Com aqueles que não fizeram, infelizmente. Uma pena, né? Tem pessoa que não faz, não segue. Segue a própria cabeça, o que acha certo. Não segue aquilo que Mestre Sama diz para fazer. Ou seja, não segue Mestre Sama. Os médicos, por sua vez,
argumentarão que é uma doença contagiosa e excessivamente perigosa, e como uma medida profilática é preciso descobri-la a tempo, pois o tratamento é mais eficaz quando instituído no início da moléstia. Todo médico fala que... O que todo mundo fala, na verdade? Porque os médicos falam, e o que os médicos falam se torna uma verdade absoluta. Olha, tem que fazer exames clínicos todo ano, um check-up. Não faça. Corre disso daí. Não faz. Recebe jorei, dedica, lê ensinamento. Vai se livrar de um monte de problema. Conforme o Meixo Sama ensina, né? Aqueles que acreditam nisso, né? Que acreditam em Meixo Sama. Aquele que não acredita em Meixo Sama talvez um dia pode ser que acredite. Pode ser. Esperamos que sim, né? Essa é a esperança. A esperança de quem acredita é que o outro também acredite. Por isso, quem acredita e tem comprovação, fala, né? Comigo foi assim, comigo aconteceu assado, comigo dá certo, com ela dá certo, com o outro dá certo, com aquele, começa a apontar várias pessoas, né? Quantos eu conheço que tem feito assim, tem dado tão certo, e quantos eu conheço que não estão fazendo assim, que está dando tudo errado, infelizmente. Quando a gente faz o que é para fazer, a tendência é que tudo dê certo, tudo corra bem. Mas quando a gente faz o que não é para fazer, a tendência é que tudo dê errado mesmo, né? Precisa adquirir essa consciência. Tá bom. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Hoje tem aula pelo WhatsApp, chamada de áudio. Quem tiver interesse em participar, manda mensagem pelo nosso WhatsApp, tem no nosso Facebook, no nosso YouTube, tem lá o telefone. Tá bom? Muito obrigado, até mais tarde, se Deus quiser.